Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero nessa noite deixar uma palavra de Deus aos vossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 25 até o verso 28. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam os hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e o vendo aberta as prisões, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não temas, não te faça nenhum mal, pois todos estamos aqui. O texto que fizemos menção essa noite, ele vai trazer para nós uma das histórias mais belas de conversão, mais belas de adoração da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que o livro de Atos, ele é o único livro que não termina com a palavra amém. Por que isso, irmão Paulo? Porque o livro de Atos, ele é caracterizado como o livro do Espírito Santo. Logo, nós entendemos que a obra do Espírito Santo, ela ainda não teve finalização, porque ela ainda se perpetua até os dias de hoje, desde os dias de Atos 2, pois a Bíblia vai dizer que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali começou um avivamento este que se estende até os dias de hoje. Por isso, o livro de Atos, ele é o único livro que não termina com a palavra amém, pois a obra do Espírito Santo, ela ainda continua na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E o texto que fizemos menção, ele é um texto muito conhecido, pois vai contar para nós acerca da história de mais uma viagem missionária de Paulo. Paulo, ele havia findado uma viagem missionária com seu antigo companheiro Barnabé, e agora ele escolhe Silas para esta nova empreitada. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas, eles tentaram pregar a palavra em alguns lugares, mas foram impedidos pelo Espírito Santo, levando eles a uma localidade chamada Filipos. Aqui eu já entendo algumas coisas da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que o Espírito Santo impediu aqueles homens de pregar a palavra em determinados locais, mas direcionou eles à cidade de Filipos. A primeira lição que nós precisamos entender nessa noite, através dessa passagem, é: você, eu, quando nós decidimos levantar as nossas mãos e aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos entender também que a partir daquele momento é Ele quem direciona a nossa rota, é Ele quem direciona o nosso caminho, é Ele que direciona as localidades a qual eu e você iremos nos dirigir. Paulo e Silas queriam ir por um lado, mas Deus tinha planejado a eles um outro lado. A primeira palavra profética que eu quero liberar sobre a vida de alguém aqui essa noite é: floresça aonde Deus te plantou. Mas Paulo, eu queria ir pelo lado direito, mas Deus manda ir pelo lado esquerdo. Vá por este caminho, pois você vai florescer aonde Deus, ele te plantou. Aleluia. Glória a Deus. E o texto ele prossegue dizendo que agora estes homens, eles chegam a essa cidade chamada Filipos. Lá eles expulsam o espírito de adivinhação de uma menina. E os seus senhores, vendo que perderam a sua fonte de lucratividades, eles mandam prender Paulo e Silas. Eles são presos e são açoitados. Mas o verso 25 que nós lemos é muito lindo, porque vai nos dizer
que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Oh, glória! Isso aqui é muito forte, porque esses homens, eles se encontravam em um ambiente de prisão, mas esses homens, eles transformaram aquele ambiente de prisão em um ambiente de adoração. E Deus, ele me chamou, e Deus, ele te chamou para nós sermos transformadores de ambientes. Me prova na Bíblia, está lembrado no livro de Mateus, quando a Bíblia diz que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Quem gosta da culinária, quem gosta de fazer comida, vai entender isso daqui. O sal é um item totalmente importante, porque quando o sal não é posto numa comida, a comida fica insossa, a comida ela fica sem sabor. Mas quando a comida ela é bem temperada, no ponto certo do sal, a comida toma um outro gosto, a comida toma uma outra forma. Por quê? Por isso que Deus ele nos comparou com o sal da terra, porque o sal ele transforma o ambiente que ele está inserido. Ei, querido, ei, querida, Deus, esta noite, ele te manda liberar esta palavra sobre o teu coração. Ele te chamou para você ser um transformador de ambiente. O ambiente está de choro, transforme em alegria. O ambiente está de luto, transforme em sorriso. O ambiente está desfavorável, transforme este ambiente num caminho de vitória. Pois quando você tem a atitude de transformar o ambiente, as coisas que pareciam impossíveis, ela passa a se tornar possíveis. Aqueles homens, eles estavam aprisionados, com seus pés e as suas mãos amarradas, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Isso aqui é muito forte, porque eles estavam com as suas mãos, eles estavam com seus pés amarrados, mas a sua boca estava livre para adorar ao nome de Jesus. Eu não sei quem precisa ouvir esta palavra nesta noite através desta live, mas Deus ele manda eu te dizer: as tuas mãos podem estar em situação de aprisionamento, os seus pés em situação de aprisionamento, mas usa o seu clamor, mas usa a tua voz, pois a adoração ela tem o poder de quebrar cadeias, de cortar correntes, de queimar os carros do fogo, de quebrar a lança, de cortar o arco. Aqueles homens, eles tiveram uma atitude de adoração. E quando você adora, o terremoto acontece na sua vida. E a Bíblia diz que estes homens, eles oraram e cantavam. E um terremoto aconteceu. E foram soltos todas as prisões. E todos os presos foram libertos. E o carcereiro, temendo por sua vida, tentou se matar. Mas Paulo diz: não faça isso, pois estamos todos aqui. E o texto finaliza dizendo: o que precisa fazer para que eu seja salvo? E Paulo diz: crer no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Eu termino essa reflexão ministrando essa última aplicação sobre a tua vida. Paulo e Silas, eles não queriam, conjecturando eu, passar por aquela localidade, mas o Espírito Santo os guiou até lá. Por quê? Eles tinham um propósito. Porque Deus ele não permite uma dor sem que tenha um propósito definido. Bora para a Bíblia? Livro de 2 Reis, capítulo 5. A Bíblia fala acerca da menina de Naamã. Ela foi levada da sua terra natal e agora passa a servir a Naamã na sua casa. Ela foi levada, conjecturando eu, teve uma dor no seu interior, mas havia um propósito.
Naamã ser levado até o profeta Eliseu em Samaria e ele ser curado da sua lepra. Ei, meu querido, Deus tem um propósito em meio a essa dor. Ei, minha amada, Deus tem um propósito em meio a esta dor. Eu não sei qual é a dor a qual você está enfrentando, mas Deus, ele manda liberar esta palavra sobre a tua vida e sobre a tua casa. Um testemunho será gerado em meio a esta dor. Quem suporta o processo, ele alcança a promessa. Paulo e Silas, eles foram presos, açoitados, foi levado ao cárcere e não tinha feito nada de errado, mas por trás dessas dores havia um propósito, porque um carcereiro e uma família precisavam serem salvos. Por meio da sua dor, há vidas que serão salvas. Por meio da sua dor, há vidas que se achegarão ao reino do Senhor. Por meio da sua dor, testemunhos serão gerados. Que você fique com essa palavra.